Salve! Homens do Brasil, do mundo, movimento Seja Homem. Bem, pessoal, terceira parte do relato Natal e a confra maldita. Para variar. Bem, para que vocês possam entender, pessoal, o pessoal que está chegando agora, caindo de paraquedas no canal Movimento Seja Homem, isso aqui é um relato de um professor de artes marciais que vivenciou durante um curto período de tempo uma ida, vamos dizer assim, do céu ao inferno, né? Vamos dizer isso. E que, para nós que precisamos, como homens, entender como é que está todo esse processo nos dias de hoje, contra e a favor de nós homens, tá certo? Então precisamos ter algumas informações que será necessário uma pesquisa, uma lida, ou então vocês se informarem através dos inúmeros canais que nós temos no YouTube, tá bom? E nas outras redes sociais. Mas esse relato em especial, nós terminamos, né, com o período de férias que dá início no mês, né, no primeiro semestre, né, que é o julho, e as aulas começam no mês de agosto. Então, como vocês puderam perceber, foi contado todo o primeiro semestre, né, o exame de graduação que foi feito, etc. No segundo semestre, no mês de agosto, como o professor que dava aula nessa escola, ele já tinha, né, já tinha conquistado, entre aspas, um pouco de espaço. As pessoas já entendiam um pouco do trabalho dele, e mesmo assim ele continuou na labuta, né, no cotidiano, dando as suas aulas nas segundas e quartas, indo para essa escola e tentando, obviamente, se aproximar mais dos alunos e tentar angariar mais pessoas para o grupo. O grupo estava aumentando, muita gente, né, nova começou a surgir no período de agosto, setembro, e até culminando para um segundo exame de graduação que, na verdade, neste período, que foi lá para o mês de quase, acho pegando novembro para dezembro, culminou com um segundo exame de graduação, onde esse exame foi realizado, né, em outra escola, numa escola de nível estadual, daqui de Rio Doce, tá certo? E que durante os meses que antecederam o exame, foram meses muito proveitosos. Mesmo assim, pessoal, entendam bem, toda a questão verbal nessa escola, né, culminava da seguinte forma: poucas conversas, a maioria das conversas assim que o próprio professor teve foi com a psicopedagoga, que né, eles conversavam um pouquinho mais, porque tinha alguns alunos que faziam parte de uma terapia com essa profissional, e assim os meninos iam dessa profissional para o professor de artes marciais, para que ele de alguma forma trabalhasse, né, a parte cognitiva também, desse a sua contribuição. Então, um profissional que ele teve um pouquinho mais à proximidade foi essa psicopedagoga, tá certo? Óbvio, ele conversava com os outros, mas assim, era muito raro. E o outro profissional justamente era o porteiro. Coloque o porteiro, lembrem disso. O porteiro, por quê? Porque desde o início, óbvio, você todo dia chegava, era professor, tudo bom, pronto. E assim, o porteiro tinha, de alguma forma, por ser homem, né, o professor conseguia algumas informações, principalmente a respeito do professor anterior, porque de toda forma, pessoal, você não pode ficar numa escola ilhado ali, você faz seu trabalho e vai embora, não. Você precisa entender como é o funcionamento daquela escola, como aquelas pessoas, aqueles funcionários pensam, né? Os proprietários, quais as reações desses proprietários. Então você tem que estar muito atento para que você não termine de alguma forma sendo visto, né, ou meio desagradável
alguma coisa nesse sentido. Porque às vezes você sabe, você chega numa escola, você tem um jeito assim, mais divertido, mais empático, você fala com todo mundo e às vezes você é visto de uma forma. Você também pode chegar nessa mesma escola e você ser um cara muito assim, na sua, né? Um cara muito tímido, faz o seu trabalho, faz a sua função e vai embora. E as pessoas começam a ver você como um cara, pô, esse bicho aí é meio estranho. Então, nós como profissionais de arte marcial que somos, nós temos assim, nós somos gabaritados, nós temos a experiência para entender essas nuances desses determinados lugares. E não foi diferente com esse profissional, certo? Até porque ele tinha uma especialização numa questão comportamental e ele era um cara já bem tarimbado, muito experiente, tá certo? Que sabia o que estava fazendo. E, obviamente, o intuito dele era desenvolver o seu trabalho da melhor forma possível, respeitando todos, certo? Criar para essa escola em especial, porque, como eu já havia dito anteriormente, essa escola ela já tinha uma tradição, apenas no decorrer do tempo veio pandemia, veio aquela coisa antes, mesmo assim o precursor das artes marciais da mesma escola, ele já estava em outros patamares e assim, de alguma forma é um profissional gabaritadíssimo, muito respeitado e assim já tinha construído uma semente, já tinha deixado uma semente muito forte nessa escola. E essa escola tem tudo para crescer. E obviamente faltava um profissional ideal. E o professor, nos primeiros meses, já mostrou que tinha capacidade de conseguir galgar passos bem maiores, alavancar essa escola naquilo que ela merece, o status que ela merecia, certo? De ser uma escola que dava primazia ao esporte e que sempre teve o carro-chefe, pelo menos durante um período, as artes marciais como carro-chefe dessa escola, certo? E que não foi fácil, porque o próprio dono falou ao professor, né, relatou ao professor, que todas as vezes que tinha reunião de paz, tinha algum evento, eles colocavam as artes marciais para se apresentarem. Então não foi fácil a construção. E essa mesma escola, ela durante um período, ela foi, posso até dizer que a única, pelo menos eu conheço, né, nessa minha experiência de 40 anos de arte marcial, especificamente taekwondo, era a escola que era qualquer luxo de todo mundo queria estar nessa escola, certo? E assim, passaram-se o tempo, né? Vamos voltar à história. Desculpem muitas vezes eu ser prolixo, é porque, pessoal, são esses detalhes que vocês terão que saber para que vocês possam, coloquem aí nos comentários, darem as suas reflexões, tá bom? Por isso que eu estou dando, contextualizando esse momento, principalmente esse relato, para que cada um de vocês entenda que as coisas não foram tão fáceis como se imagina. E muitas vezes, muitas pessoas que não sabem e escutam um lado e não escutam o outro. E também, de um lado e de outro, existe um meio que tem uma modelagem, que as coisas acontecem no meio. São muitas informações através das mídias, das redes sociais, das TVs abertas, que vão, de alguma forma, criando algo nas nossas cabeças, através dessas informações, que se nós não tivermos outras informações, nós não tivermos outras leituras, a gente vai deixar que o sistema nos molde rapidamente e, infelizmente, a gente fica como se fosse um ventríloco, certo? Sendo manipulado. Mas aí chega o mês passou outubro, novembro, e aí veio o exame de faixa, o último exame de faixa, tá certo? E onde um novo grupo apareceu, a turma estava já aumentando, tá certo? Então,
para o mês de esse segundo semestre, tudo deu certo, certo. Graças a Deus, tudo deu certo na vida desse professor. E ele estava muito contente, ele estava com muitos planos para o ano seguinte. Mas, obviamente, vamos fechar essa parte, né, nesse momento, tá bom? Por quê? Porque na quarta parte, e eu penso que provavelmente será a final, a confraternização foi marcada. Por quê? Porque já tinha chegado o mês de dezembro e, obviamente, tudo foi organizadinho, tudo foi chegado, graças a Deus, tudo deu certo. Vamos agora para essa confraternização. A confra maldita, tá bom? Bem, chegamos agora à terceira parte. Mais uma vez, dá um like, compartilha e comenta o canal Movimento Seja Homem. Lembrando, pessoal, tá certo? Essa, pelo menos, é a visão do professor, que tem aí 2 vídeos no canal de artes marciais aqui de Pernambuco, né? De um mestre muito conhecido na nossa área, muito conhecido, e que em 2 momentos ele foi muito participativo para poder vocês entenderem. Vocês vão ver, vocês virão os vídeos dele e vocês vão ver que o trabalho estava massa, muito legal, e com certeza é uma prova cabal do trabalho desse professor, tá bom? Então, segue o canal Movimento Seja Homem, dá um like, compartilha e comenta.